Olá pessoas, sou o professor Wesley Fernandes dos Santos. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Então, vamos lá, gente. Nós então estamos estudando pontuação. Vamos hoje resolver alguns exercícios e depois vamos então continuar a conceituação, né, de pontuação. Bom, o exercício: empregue a vírgula se necessário. Então temos aqui 5 questões para analisarmos, né? Nunca, nunca, meu amor, no caso, questão A. Bom, temos aqui uma palavra que, no caso, está dobrada, né? Ou seja, você tem duas palavras iguais. Bom, nunca, nunca, meu amor. Nós temos, então, na verdade, a repetição de uma palavra que tem a mesma função sintática que a outra. Então, o que nós vamos fazer? Colocar vírgula. Quando você vê, por exemplo, uma questão com a palavra repetida, ou seja, com palavras repetidas, então você deve colocar a vírgula entre elas, tá? Funcionaria como núcleos de um adjunto adverbial, tá? Aqui no caso de tempo, certo? Só que você não vai colocar entre o adjunto adverbial e o restante da oração, mas sim entre as duas palavras que foram repetidas aqui, tá bom? Eu vou mandar o exercício junto com o comentário, tá? Que eu vou escrever depois aqui para vocês. Beleza, agora a B. O pai se chama Hélio, a mãe Nivalda. Nós temos aqui um ponto e vírgula, não é o que nós estamos querendo analisar. Nós queremos então analisar o emprego da vírgula, certo? Então este ponto e vírgula está correto. Nós vamos analisar em que parte, no caso de uma dessas orações, é que deveremos colocar a vírgula. O pai se chama Hélio. Oração coordenada assindética. Não há conjunção nela, certo? Esta outra, a mãe Nivalda. Outra oração coordenada assindética. Então, deve haver obrigatoriamente a pontuação entre elas. Há, na verdade, aqui o ponto e vírgula. Mas por que o ponto e vírgula? Pelo seguinte, nós temos aqui um caso de supressão do verbo. O verbo ele está, então, elíptico, né? Ou seja, nós evitamos a repetição do verbo. Por quê? Porque seria a mesma forma verbal. Ficaria repetitivo. O pai se chama Hélio, a mãe se chama Nivalda. O nome deste recurso linguístico é zeugma. E, antigamente, no zeugma, para marcar a parte em que deveria ficar o verbo, né, era usada, então, a vírgula. É como se fosse assim, o pai se chama Hélio. Como é que ele se chama? Qual é o nome dele? Tá? Hélio. E aqui você tem se chama, mas só que está elíptico, qual? Nivalda. Então, essa vírgula aqui era usada, né, de forma obrigatória. Hoje não, hoje é facultativa. Mas nós podemos então inserir a vírgula aí, certo? Bom, aqui nós tínhamos antes o que? Uma vírgula que ficava, na verdade, na ordem aqui da frase, que você tem o sujeito, o pai se chama o que? Hélio. E a mãe se chama Nivalda. Então, a vírgula aqui, neste caso, tem mais uma função estilística, ou seja, de estilo, para dar, então, uma certa ênfase, do que uma função sintática, ou seja, porque ela estaria separando termos da oração que não devem ser separados. Nós aprendemos que não pode haver vírgula entre sujeito, verbo e complemento. Aqui haveria uma vírgula, né, entre estas partes. Mas é realmente para dar estilo à frase, né? O pai se chama Hélio, a mãe Nivalda, certo? Ou seja, nem sempre o uso da vírgula vai ser por questões puramente sintáticas, tá? Vamos para C, então. Durante a aula, não abrimos a boca. Sempre eu peço, analisem a ordem direta. Nós temos aqui, nós não abrimos a boca. É a oração. Quando? Durante a aula. Então, nós temos um adjunto adverbial de tempo
com 3 palavras. Então, ele é considerado um adjunto adverbial de longa extensão. Quando esse adjunto adverbial de longa extensão está deslocado de sua posição canônica, como assim posição canônica? Quando ele vem, então, no final da frase. Vamos dizer, ordem correta, a ordem na língua portuguesa dos termos da oração, quando você irá produzir uma, na verdade, oração, você tem sujeito, verbo e complemento e adjunto adverbial. Ou você pode ter sujeito, verbo e adjunto adverbial se o verbo for intransitivo, certo? Que não, então, exige um complemento. Então, aqui a vírgula é obrigatória, por quê? Porque você não está com a ordem sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Você tem sujeito, verbo, complemento, mas antes adjunto adverbial, ou seja, adjunto adverbial, sujeito e o verbo e o complemento, tá? Apesar do sujeito estar elíptico aqui, né? Então essa vírgula aqui é obrigatória. Pronto. Beleza. Uma noite, no seio da cabana, a Virgem tornou-se esposa de Martim. Vamos ver a ordem direta. A Virgem tornou-se esposa de Martim. Olha só, mas a ordem direta começa aqui, é porque, observem, quando é que a Virgem tornou-se esposa de Martim? Uma noite. Onde? No seio da cabana. Então, nós temos adjuntos adverbiais deslocados. Esse adjunto adverbial de tempo tem somente 2 palavras. Então, a vírgula que você pode inserir aí, e como eu já dei a dica, né? Você pode inserir, então a vírgula é facultativa. O uso da vírgula é facultativo. Certo? Beleza, mas nós temos aqui o outro adjunto adverbial de lugar, com 4 palavras. Considerado, então, de longa extensão. A vírgula é obrigatória. Na verdade, ele está intercalado, ou seja, está no meio de um enunciado. Então, as vírgulas são obrigatórias. Pronto, então a gente vai fazer assim, colocar 2 vírgulas. Não, né, gente? Só uma vírgula, certo? Mesmo que você pense, há uma coincidência de vírgulas aí. Deveria haver 2 vírgulas. Mas não, gente. Quando isso ocorre, também com um ponto, né, você só coloca uma vírgula ou só um ponto. Por exemplo, você tem de colocar um ponto para o etc. e um ponto final do texto. Ou então um ponto do fim do período do parágrafo. E tem um etc. O etc. sempre é acompanhado por ponto e existe o ponto do fim do período. Vão colocar 2 pontos, então, de forma alguma. Só um ponto. Assim como uma vírgula aqui, tá? Somente uma. Então, qual é a explicação para o uso obrigatório desta vírgula aqui? É porque há um adjunto adverbial deslocado de, no caso, longa extensão com 4 palavras. Beleza? Agora temos aqui, matamos o tempo nos enterra. Temos 2 orações, porque temos 2 verbos. Matamos e enterra. Bom, quais as palavras que se relacionam com o verbo matar? O, no caso o artigo, e tempo, que é o substantivo. Então a oração vem até aqui, porque o tempo aqui e o nos já se relaciona com o verbo enterrar. Então nós temos 2 orações. Há conjunções entre essas orações? Não, são assindéticas, orações coordenadas assindéticas. Então, o uso da vírgula é obrigatório para separar as orações que não são, então, ligadas por uma conjunção. Beleza? Então, esta daqui é a vírgula e a explicação que eu dei é a justificativa para o uso da vírgula. Certo? Bom, gente, terminamos aqui o nosso exercício. Vamos dar continuação às explicações sobre a conceituação de pontuação, tá? Então temos aqui vírgula, aqui tem vírgula, né? Vírgula entre as orações coordenadas, beleza? Tá, temos aqui as regras até as 6, e aí eu vou falar para vocês rapidinho aqui, sem mesmo nós consultarmos aí o arquivo. Nós temos as orações coordenadas. Então,
assindéticas, entre elas, se for um período só de orações coordenadas assindéticas, use vírgula obrigatória entre as orações coordenadas assindéticas. Existem as sindéticas, divididas entre aditivas, alternativas. Nestas duas você vai usar a vírgula de forma facultativa, e nas adversativas, explicativas e conclusivas, você vai usar então a vírgula obrigatória antes das conjunções. Então, adversativas, conclusivas e explicativas. Pronto, terminamos o uso da vírgula entre as orações coordenadas. Certo? Beleza, gente, olha só. Qual é a situação, então, que vocês devem sempre saber? Na língua portuguesa, ou você usa conjunção ou você usa vírgula entre as orações. Mas a própria língua portuguesa comete um erro, uma digressão. Como assim? Porque observe. Beleza, temos aqui então as orações assindéticas. Entre elas, você vai usar a vírgula, porque ou você usa a vírgula ou você usa a pontuação. Desculpe, ou você usa a conjunção, certo? Preparei um sanduíche, aí começa outra oração. Os verbos estão em vermelho, né? Começando as novas orações. Então, não tem conjunção entre as orações, vírgula obrigatória. Liguei a televisão, não tem conjunção, vírgula obrigatória. Procurei esquecer os meus problemas. Beleza, mas entre as orações coordenadas sindéticas, se recebem este nome, né? É porque, logicamente, há conjunção. Olha só. Só que, então, ou você usa a pontuação ou você usa a conjunção. Só que não é o que acontece. Você pode usar vírgula em todas as orações que têm conjunção. Eu estou falando das coordenadas. Mesmo que, por exemplo, nas aditivas, você use, então, facultativamente. Tá? Por exemplo, temos aqui o E. Você vai usar a vírgula facultativamente. Beleza? Exemplo, o poder único do Brasil se subdivide em funções distintas, que são a executiva, a legislativa e a judiciária. Aqui está ligando termos à oração, na verdade, né? Mas vamos ver ligando, na verdade, orações, certo? Machado de Assis tinha Edgar Allan Poe como sua inspiração, mas José de Alencar foi seu mentor. Nós temos aqui a massa, a conjunção, então, coordenada adversativa, né, que vai receber a vírgula obrigatória. Mas vamos lá, olha só. Nós temos aqui mais uma informação sobre a conjunção coordenativa sindética aditiva I. Olha só, ela não pede vírgula, a menos que tenha sujeito gramatical diferente da primeira oração. O homem leu o jornal e assistiu a novela. Então não tem. Agora, não tem sujeitos diferentes, porque ele mesmo leu e assistiu a novela. Agora, o homem leu o jornal e a mulher assistiu a novela, essa vírgula se torna, então, obrigatória, certo? Bom, mais ou menos. Infelizmente, esta regra aqui ela já mudou, tá? Antes era obrigatória, agora ela é facultativa, beleza? Como qualquer outra vírgula nas orações coordenadas sindéticas aditivas, beleza? 5. Antes de aditivas e alternativas, a vírgula é facultativa. Antes de adversativas, conclusivas e explicativas, vírgulas obrigatórias, beleza, gente? Eu vou, então, aqui passar alguns exemplos para que vocês possam entenderem tal situação, beleza? Olha, nas aditivas. Ele foi ao supermercado e comprou mantimentos. Óbvio, né? Se ele foi ao supermercado, ele comprou mantimentos. Então, é uma oração lógica em referência à primeira. É aditiva. A vírgula aqui é facultativa. Você pode usar ou não. Então, vamos fazer o seguinte. Com ou sem vírgula. Está aqui. Beleza? Vamos para as alternativas. João, ou você vai... Deixa-me ver aqui. Ou você
joga videogame ou estuda. Pronto. A vírgula aqui é facultativa, você pode usar ou não. Essa vírgula aqui é obrigatória, porque você tem aqui o que? Um vocativo, tá? Agora aqui, entre as duas orações, tem a conjunção ou aqui. Então, essa vírgula aqui é facultativa. Ou você joga videogame ou estuda. Então aqui você pode não colocar ou colocar, tá? Temos esta outra oração aqui que é adversativa, certo? Antes do mas aí, é obrigatório o uso da vírgula. Obrigatório o uso. Então tá aí. E aí nós temos então as chamadas, deixa eu ver só uma situaçãozinha aqui, alternativas. E aí temos aqui então as explicativas, tá? Bom, nas explicativas, vamos aqui a um exemplo. Vá ao colégio, porque as aulas começaram. Vá ao colégio, porque as aulas começaram. Beleza? Então, nós temos o que aqui, gente? Temos uma oração coordenada sindética explicativa, e aí nós temos o que? Uma situação importante aqui. Uma conjunção coordenativa sindética explicativa, e aí a vírgula é obrigatória, mesmo havendo a conjunção, certo? Agora vamos às conclusivas. Observe então, as folhas da árvore estão balançando. Logo, está ventando. Pronto, temos aqui então as folhas da árvore estão balançando. Qual é a conclusão que você vai chegar? Está ventando. Logo é a conjunção e o uso da vírgula aqui é obrigatório. Por quê? Memorizem isso. O uso da vírgula é obrigatório em ideias explicativas, adversativas, conclusivas, ratificativas. Ratificação significa confirmar algo. Você vai dizer algo e vai colocar sim. Tá? Ele vai sim ao colégio. E também nas retificativas, aquelas que servem para consertar alguma ideia. Certo? Beleza, então nós temos essas, no caso, 5 situações em que a vírgula é obrigatória, o uso dela é obrigatório. E nas especificações, quando você vai, por exemplo, dar uma informação diferenciando um ser de outros seres do mesmo grupo a que pertence, então o uso da vírgula aí não pode ocorrer, certo? Não pode fazer o uso de vírgula antes de especificações, ou também chamado de restrição, tá? Beleza, então nós vamos ficar por aqui, certo? Está aqui a vírgula obrigatória antes das adversativas, conclusivas e explicativas. Vou deixar um pequeno exercício para vocês. Vocês vão fazer entre essa primeira aula e a segunda, tá? E aí, então, continuaremos os casos especiais do uso da vírgula. Ou, na verdade, vamos dar início, né? Então, beleza, gente. Tchau, tchau. Até a próxima aula.